Então, explica pra gente, como que acontece isso? O refluxo atinge os bebês? Por quê? Como que é? Então, nos bebês é um pouquinho diferente assim dos adultos, porque o refluxo, ele acontece também fisiologicamente. O que é isso? Durante o dia, a válvula entre o esôfago e o estômago das crianças, ela é mais imatura, que é o esfíncter esofagiano inferior. Então, volta ali o conteúdo do estômago para o esôfago e causa o refluxo. Mas em crianças, isso acontece assim várias vezes ao dia e é comum, é fisiológico, nem sempre isso é uma doença na criança, entendeu? Mas acontece muito em bebês porque eles ficam mais deitadinhos, em bebês, é porque a gente tem vários fatores que levam a isso no bebê. Então, assim, por ficar mais deitado, porque a alimentação deles é muito líquida, né? Só leite, leite materno, leite na mamadeira. Então, isso são dos fatores que pode ajudar aí para acontecer o refluxo na criança. E esse refluxo, ele é pior, assim, ele tem criança que piora com 4 meses de idade. E melhora aí por volta dos 6 meses, que é quando introduz alimentação mais sólida, né? Que começa papinha, frutinha. E melhora completo, assim, por volta dos 12 a 24 meses, 1, 2 anos de idade. Então, assim, depende muito, né, de cada caso. Sim. Agora, Maíra, eu imagino que deve ter um tanto de mamãe aí nos assistindo, né? Principalmente aquelas mamães de primeira viagem, ficam às vezes assustadas. O que eu faço? Como que é que eu tenho que agir em situações assim? E você trouxe aqui uma bebezinha para nos demonstrar como fazer e de que forma agir em momento que a criança está tendo um refluxo. Aí você vai ensinar, então, pra gente. Eu ainda não sou mãe, mas o bom é que eu já estou aprendendo para quando for, já vou saber o que fazer. Tá, okay. Então, você explica pra gente. Então, algumas medidas que a gente pode fazer para poder evitar o refluxo no neném é o seguinte. A criança acabou de mamar, deixar ela ereta durante 30 minutos. Então, nessa posição, no colo da mãe ou do pai, né? Pra gente poder fazer o tempo do esvaziamento gástrico, que a criança mamou até o leite descer e ela ficar mais segura. Então, durante 30 minutos após a mamada, o ideal é que a criança fique nessa posição, ereta. Após esses 30 minutos, a criança pode deitar. Qual que é a posição ideal para a criança dormir, para a criança deitar? É de barriguinha para cima, né? Na caminha, no berço, no sofá, onde seja, mas com uma elevação da cabeceira. Então, a cabeceira do neném ela deve ser elevada a 30 graus, mais ou menos essa distância aqui, né? Essa distância, dá mais ou menos 30 graus. Então, sempre que a criança for dormir, a posição mais segura é de barriguinha para cima. E isso tudo ajuda a evitar. A gente fala também porque algumas mães têm medo. Ai, meu filho está com fome, vou dar mamar toda hora. Não, não é isso. Tem que dar um espaço. Tem criança que precisa de um espaço entre as mamadas de 2 horas, de 3 horas. Não é de hora em hora. Tem mãe que no início, né, fica com medo, meu filho vai perder peso, vai deixar de ganhar, então tem que dar. Isso causa mais refluxo? Causa mais refluxo, porque você não dá tempo para o estômago esvaziar. Então você vai colocando mais leite ali, ele vai refluindo mais. Achando que está ajudando o bebê. Exatamente. Entendi, doutora. Então, com esses cuidados aí, você ajuda o seu bebê, a sua criança. Tá vendo? A gente precisa se informar, né, doutora? Com certeza. Agora, uma dúvida. Existe algum período do dia que isso acontece mais? Ou é só nos momentos das mamadas? Como que é que acontece? Na criança não tem esse período específico, esse horário não, sabe? Porque a criança é igual, ela, nessa idade, né, o neném, ele mama de 3 em 3 horas. Então, após as mamadas, é mais fácil disso acontecer. Então, o dia inteiro. Ai, que dozinha. O dia inteiro. Entendi. Uau. Então, mamães, fiquem de olho todas as vezes que forem dar as mamadas. Mas é por isso que eu sempre reparei mesmo, que depois de amamentar, geralmente as mães ficam... o bebê mais em pezinho, porque a gente no consultório orienta muito isso, né? Para dar o tempo de esvaziar. Então, tem muita gente, eu sei também da correria das mamães, dá muita dó, porque depois que você deu o mamar, ficar lá mais 30 minutos esperando o bebê, realmente é complicado. A mãe já quer que o menino mame e ela tem que fazer um tanto de coisa. Então, assim, é ideal esperar, aproveita esse tempo, relaxa, deita com o neném um pouquinho, espera os 30 minutos. Entendi. Você tinha falado que depois de 4 meses que introduz a gente introduz a alimentação com 6 meses. Com 4 meses pode ocorrer uma piora desse refluxo. Ah, entendi. Entendeu? Mas depois a tendência é melhorar. Por conta da alimentação sólida. E porque o bebê vai ficando mais maduro mesmo, lá o esfíncter vai ficando mais maduro.
maduro e por questão de postura, o que o bebê ele adquire, então isso tudo ajuda a melhorar. Entendi, doutora. Então agora dá uma dica para todas as mamães, principalmente para aquelas de primeira viagem, que eu imagino que estão lidando com isso pela primeira vez. Dá uma dica para eles lá de casa, o que fazer, em situações às vezes de emergência, assim, como porque às vezes a criança pode engasgar, né, com pois refluxo. É, então gente. depende muito. Depende da posição que a criança tiver. Se ela simplesmente está no seu colo e tiver um refluxo, não tem problema, ela está em pezinha, não apavora, não sacode a criança. Pois é, ai meu Deus do céu. As mães fazem muito isso. Pois é, porque calma, na tentativa de salvar, assim, de achar que o neném, né, vai engasgar. Então não, viu, mãe? Calma. O neném tá em pé, se ele estiver deitado, você vê, você levanta, né, coloca ele mais em pezinho, mas nada para poder desesperar, não, tá? É bem tranquilo, gente, o refluxo, que a maioria das vezes ele é fisiológico, ele não é uma doença. Quando é uma doença, aí tem que, né, procurar, o pediatra estar acompanhando para poder fazer esse diagnóstico. Se for necessário, ele vai pedir a avaliação de um gastropediatra, que é especialista nessa parte, porque na maioria das vezes não precisa de tratamento. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.